Flávio Oliveira rasga o verbo e expõe toda a incoerência do voto vergonhoso do ministro Fux, expondo a diferença de opinião do magistrado ao condenar bagrinhos e tubarões. E Thomas Traumo mostra o lado bom disso tudo. Espia. Não é exatamente surpresa que viria alguma divergência do ministro Fux. É verdade que, em alguma medida, ele surpreende com a amplitude dessa divergência e, inclusive, à luz de votos anteriores. Os colegas já mencionaram a posição de Fux no acolhimento da denúncia, que foi em 26 de março, e os pontos que ele indicou que poderia questionar, argumentar com mais ênfase seriam a delação de Mauro Cid e a questão dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado. Contudo, ele retornou em alguns temas, por exemplo, a prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a competência da primeira turma. E isso surpreende porque foram questões que já tinham sido observadas. Eu lembro também que no julgamento do primeiro réu pelos atos de 8 de janeiro, e ele até cita isso no voto, o Aécio Lúcio Costa Pereira, foi em 14 de setembro de 2023, portanto há quase 2 anos, Fux acompanhou integralmente o voto do relator Alexandre de Moraes e condenou esse indivíduo, igualmente sem prerrogativa de foro, um cidadão comum, a 17 anos de prisão por associação criminosa armada, e hoje ele refutou a imputação de organização criminosa armada em relação ao que seria o núcleo dominante, crucial. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, grave ameaça com substância inflamável e deterioração do patrimônio tombado. Então, indica, em 2 anos, também uma mudança muito ampla de interpretação, que é legítima. Agora, só para completar aqui meu raciocínio, divergência é perfeito, indica que não há uma ditadura de toga, uma opressão. Mesmo os juízes da Suprema Corte no Brasil têm direito a expressar e serem ouvidos respeitosamente por opiniões divergentes. Mas eu acho importante que nesse voto que a gente conhece até aqui foi validado inequivocamente o Instituto da Delação Premiada. Fux não divergiu dos colegas em relação a isso, a delação de Mauro Cid, e essa é uma informação importante para uma legislação relativamente nova, e nós temos ouvido isso dos ministros. Agora, faço um comentário final em relação à análise de crime contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Ontem o ministro Flávio Dino começou seu voto dizendo o seguinte: esse aqui é um julgamento como outro qualquer. E fez análise e emitiu uma posição de quem compreende a gravidade de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essa é, de fato, uma grande novidade, a primeira vez que essa legislação, sancionada inclusive por Jair Bolsonaro, é aplicada, e ela vai criar, obviamente, jurisprudência. Em alguns momentos da leitura do ministro Fux, ele fez comparações a alguns crimes comuns, por exemplo, tráfico, por exemplo, homicídio, especialmente no que diz respeito ao tema de organização criminosa. E aí, me parece que foi secundarizada a gravidade do crime contra a democracia, em particular de quem dominava estruturas do Estado para atentar contra o regime. Essa é a minha constatação, digamos, de maior surpresa à luz de outros votos que deram uma gradação de muito mais gravidade a isso que o Procurador-Geral da República denominou organização criminosa. Eu quero ressaltar a questão histórica do voto de hoje. Ela é histórica porque ela acaba com a principal farsa em torno deste julgamento, é de que o Brasil vive uma ditadura judicial. Qual é a questão principal sobre por que as sanções americanas que estão sendo atingidas ao Brasil? Qual é a principal questão de que esse julgamento é só um teatro? Qual é está tudo já dado? É simplesmente que Alexandre de Moraes é um ditador, Alexandre de Moraes faz o que quer, Alexandre de Moraes está, no fundo, essa é simplesmente uma confirmação, é uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e o voto hoje do ministro Luiz Fux acabou com tudo. Acabou com essa questão, porque não somente ele está divergindo e ressaltando as divergências dele com o Alexandre de Moraes, como ele acolheu quase integralmente os argumentos da defesa. Quer dizer, ou seja, a ideia de que a defesa dos acusados
não têm voz, que eles não conseguem acesso, foi a Terra, só nessa manhã. Mostra simplesmente, sim, nós estamos vivendo uma democracia e é assim que se faz. E se, eventualmente, esse processo for revisto dentro de 1 ou 2 anos, olha, eu posso gostar, eu posso não gostar, mas faz parte da regra do jogo. Eu acho que a questão eu acho o principal é, se a regra do jogo é esta, e ela pode ser mudada, mas esta é a regra atual, ok, a gente continua vivendo e continua fazendo mudanças, continua fazendo eleições, quem ganha a eleição entra no poder e quem perde aceita o resultado. Eu acho que a principal questão é mostrar que a gente passa uma fase que é a fase do discurso de que esse julgamento ele não é legítimo.